A exposição da doutrina espírita em geral e de Chico Xavier em particular, por causa do centenário do seu nascimento, irá transformar 2010 no ano do Espiritismo. Médium mais famoso do Brasil, Chico Xavier ajudou a difundir o Espiritismo e as palavras de Allan Kardec no país. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, este ano faz 100 anos do nascimento de Francisco Cândido Xavier e há 8 anos de sua morte. Em sua homenagem, diversas ações serão promovidas no Brasil, entre elas o filme Chico Xavier, dirigido pelo cineasta Daniel Filho. O filme promete lotar os cinemas e apresentar ao público a história de um garoto pobre de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, que perde a mãe aos 5 anos e ainda na infância começa a ver espíritos e ganha projeção nacional ao psicografar mensagens de pessoas que já morreram. Assim, lança mais de 400 livros que alcança a marca de 50 milhões de exemplares vendidos, mas não fica com um centavo do dinheiro arrecadado, tudo é doado para instituições de caridade. O filme é uma adaptação para o cinema do livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Entre os atores estão Nelson Xavier, Ângelo Antônio, Tony Ramos, Júlia Gan, Letícia Sabatella, Pedro Paulo Rangel, Giovanna Antonelli, entre outros. A primeira pergunta que eu faço aos senhores é: afinal, o que é mediunidade? Eu vou fazer essa primeira pergunta, mas eu vou pedir para saltar, antes da resposta de vocês, um trailer do filme Chico Xavier. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Seu padre, eu tô com muito pecado nas costas. Mas o que foi agora? Escutou, gritou de alma penada? Você garantiu que ia ficar junto de mim. Eu tô junto de você. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Porta pronto. Coloco aqui, sob o amparo de nossos amigos espirituais. Vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um moço do meu lado, me ajudando. Quem garante que cura esse povo todo? Tem que curar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara, o corpo dela tem pouca mania. O espiritismo é a obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno. Você sai a gente. Espetáculo completo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O senhor é espírita? Não, sou ateu. Bem, senhores, afinal, o que é mediunidade? Eu vou começar ali e com o Ricardo Fadel. Bom, antes de responder a pergunta, eu gostaria de dizer, logo após de assistir esse pequeno trecho do filme, que, na minha opinião, esse é e será a maior obra do Daniel Filho, nosso grande cineasta brasileiro. Eu não sei se ele concordaria comigo, mas, na minha opinião, essa é a maior obra dele. Respondendo à pergunta, a mediunidade, no meu ponto de vista, é estar no meio, fazer a comunicação entre esses dois mundos que convivem entre si, o mundo material e o mundo espiritual. A mediunidade é uma coisa muito séria, né? E eu acho que sempre houve desconfiança em relação ao Chico, né? Ele foi muito investigado, muito discutido, né? E as provas são extremamente contundentes e portanto, existe a fraude,
né? O que Chico Xavier certamente não foi, e existe o médium verdadeiro, né? Aquele que se deixa ser utilizado como instrumento para ajudar na evolução do mundo, das pessoas, para consolá-las, etc. e tal. Eu gostaria de recomendar, inclusive, um livro que é o segundo livro do Marcel Sotomayor, chamado Por Detrás do Véu de Ísis, que é uma investigação jornalística sobre mediunidade, né? O que é real, o que é fraude, etc. e tal. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que o segundo filme do Chico Xavier já está em pré-produção. Ele se chama As Mães de Chico Xavier. Ele se baseia neste segundo livro do do Marcel Sotomayor, chamado Por Detrás do Véu de Ísis. Deve ser lançado no final do ano e é uma produção da Estação Luz Filmes. Ok, vamos ouvir a opinião aí do não espírita Fernando Lobo. Olha, o que é mediunidade para você? Na religião judaica, por exemplo, se explica que Deus não é tão grande, tão infinito, que ele não pode se comunicar com o ser humano diretamente. Então, o que acontece? Ele cria algumas escalas, algumas hierarquias de anjos para poder ter uma comunicação com o ser humano. E baseado nisso, e algumas coisas também que eu já vi na Bíblia cristã, é que, para mim, a mediunidade, ela passa aquelas pessoas que têm uma sensibilidade capaz de fazer com que? De se comunicar com essas outras dimensões espirituais do ser humano. Tá? Então, outras dimensões espirituais, quer dizer, do próprio ser, né? Nós, como seres espirituais também, nós temos outras dimensões. Saímos dessa para outras dimensões. E essas pessoas têm essa capacidade. Embora na Bíblia existam algumas recomendações, até se evitar se conversar com os mortos, evitar de conversar com... Mas a história está repleta, a própria Bíblia está repleta de histórias em que seres humanos, os profetas na antiguidade, conversavam e recebiam algumas recomendações daqueles seres que estão em outras dimensões espirituais. Então, para mim, a mediunidade é isso. É aquelas pessoas que têm a sensibilidade de entrar em contato com essas dimensões superiores e até dimensões inferiores que também existem. Então, essa pessoa que faz esse intercâmbio, que consegue se comunicar de alguma forma, ou através de cartas psicografadas, ou através de voz, ou através de gestos, ou através de uma série de ferramentas, que nós somos ferramentas para isso, seria o médium. Essa pessoa com essa sensibilidade. Ok, vamos ouvir aqui o Reginaldo Souza. As colocações, tanto do Ricardo como do Fernando, é bom até ouvir a opinião de uma pessoa que tem uma tradição religiosa diferente da nossa. E aí, para acrescentar tudo que já foi colocado, que está extremamente bem colocado, dentro da definição espírita do que é ser um médium, primeiramente para o espectador de casa entender, aquele que não conhece o espiritismo, a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, nem dos espíritas. Fernando deixou isso muito claro dentro de uma avaliação muito bela sobre as comunicações que estão presentes na Bíblia, estão presentes em todas as religiões, em todas as épocas. Essa relação entre os dois mundos está de alguma forma atestada e verificada, mesmo fora até do meio religioso. E o Espiritismo coloca a mediunidade como uma faculdade inerente a todo ser humano. Na definição que nós vamos ter de médium, que é esse intermediário, e o Ricardo colocou isso, esse ser que está entre os dois planos, Allan Kardec diz que todos nós temos em algum grau, da menor escala a uma escala do porte de um Chico Xavier, a mediunidade latente em si. Seja para perceber minimamente numa intuição, numa inspiração, o que às vezes é sugerido ali pelo seu anjo da guarda, ou espírito protetor, como queiram dizer, aqueles que favorecem fenômenos mais concretos, mais robustos, como um Chico, ou muitos outros médiuns ao longo da história da humanidade.